Boa tarde, estou ouvindo aqui. Tá bem. Já comecei aqui a gravação. Tá bem, tá certo. Boa tarde, meu nome é William, sou da direção da UPA, Junção Rio Grande, e hoje nós estamos abrindo aqui a nossa segunda CIPAT, né? E esse mês foi escolhido o tema em alusão ao Agosto Lilás e a violência da mulher. E hoje nós estamos aqui com a sargenta Giovana. Promoveu. Promovi já, né? Eu estou tentando ficar Soldada certo. Giovana e o soldado Mendes, né? Que vão disponibilizar um pouquinho do tempo deles, falar um pouquinho desse assunto tão importante, né? Que é a proteção da mulher, né? Primeiramente, agradecer também o pessoal da CIPA, né? Em nome da presidente Luana, que elaborou, criou essas palestras para nós, que vai ser uma semana aberta aqui na UPA da Junção. E hoje a gente está promovendo para todo o Rio Grande do Sul as unidades de saúde, dividir com vocês um pouco também nossa CIPAT, né? Hoje a abertura, e hoje todas as unidades estão disponíveis, podendo assistir online, né? Para transmitir esse recado deles para mais gente, mais mulheres, mais pessoas que possam estar ouvindo esse assunto tão importante que é hoje em dia, né? Vou passar um pouquinho antes de começar a palestra aqui dos dois para a Tarsila, que é a diretora do Bem Escola, para dar as boas-vindas e recepção do pessoal também. Então, boa tarde, soldada Giovana e soldado, desculpe... Esqueci o nome. Soldado Mendes. Soldado Mendes, soldado Giovana. Boa tarde, grande prazer aqui estar acompanhando. Eu sou Tarsila, do IB Escola. Em nome da equipe do IB Escola, eu saúdo a todos, em especial a equipe da UPA Junção, aqui representada na pessoa do William, né? A UPA Junção sempre muito parceira e sempre trazendo muitas iniciativas riquíssimas, como essa da segunda semana interna de prevenção de acidentes de trabalho. Esse é o único momento, né, em que vai ser aberto com esse curso aí, com esse seminário, e quero elogiar especialmente o tema, né, abordando a questão do Agosto Lilás, da prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, ao assédio no trabalho, acesso em todos os ambientes. Então, William, obrigada, né, a ti e a toda a tua equipe por essa parceria, parabéns pela iniciativa, estamos aí sempre à disposição para contribuir, para colaborar e especialmente para dar mais visibilidade e força a ações como essa que a UPA Junção mais uma vez toma, e a iniciativa que a UPA Junção toma de dar visibilidade, de capacitar e chegar a mais pessoas esse recado, essa mensagem e essa qualificação. Boa tarde, então, e um ótimo curso a todos vocês. Então, pessoal, lembrando que, além de estar transmitindo online, estamos com as pessoas na sala também assistindo aqui presencialmente, tá? Então, bom trabalho para vocês aí, boa hora. Obrigado. Eu não sei mais. Então, boa tarde, inicialmente, tá? Sou o soldado Mendes, atuo na Patrulha Maria da Penha, há uma média de 5 anos, tá? A colega aqui vai se apresentar também. E a gente vem trazer um pouco do nosso dia a dia, um pouco que a gente conhece sobre violência doméstica, para vocês terem entendimento. Qualquer dúvida que tiver, pode nos interromper, a gente vai responder, tá? Boa tarde, como fui apresentado anteriormente, meu nome é Giovana, sou soldado, tá? Fui promovida, mas sacanagem, só queria falar. Brincadeiras à parte, trabalho na patrulha há poucos meses, mas eu sou moderna, como eu costumo dizer, né? O Mendes é o antigão, e hoje a gente veio trazer referente ao que a Patrulha Maria da Penha faz aqui na cidade de Rio Grande, como é que é a atuação da patrulha e a Lei Maria da Penha. Eu não sei se vocês já sabem como é que é o trabalho da patrulha, já ouviram falar? Sim ou não? Não. Eu gosto de conversa. Sim? Sim.
Não? Tá, então hoje a gente vai trazer o que nós, primeiramente, fazemos, né? Quando é acionada a Patrulha Maria da Penha, para vocês terem entendimento, às vezes, né? Eu não sei aí as outras cidades como é que é a atuação, se tem Patrulha Maria da Penha, até gostaria depois, se for aberto para conversar, se na cidade de vocês tem a Patrulha Maria da Penha, porque a gente tem em vários locais do estado Patrulha Maria da Penha, só que aqui na cidade de Rio Grande, ela é bem atuante, a gente atua diretamente com a promotoria e com o juizado. Então, aqui, aquele negócio que as pessoas falam que não dá nada, quem tem medida protetiva, fiquem sabendo que dá sim, tá? Quem descumpre que é levado no rigor da lei. A gente tem efetuado diversas prisões de descumprimento de mandado de medida protetiva. Mas, primeiramente, antes de falar, eu quero falar para vocês que eu deixo o Mendes falar pouco. Tá? Muito pouco, por sinal. Muito pouco. Então, de vez em quando, o Mendes vai falar, né? Então... E quando eu começar a falar, ela vai me perguntar. Isso acontece bastante nas nossas palestras, tá? E assim, fiquem bem à vontade. Surgiu uma dúvida, pode nos interromper. Vocês que estão nos olhando aí de outras cidades também, eu não sei como é que vai funcionar para ser abertas perguntas, mas quando vocês quiserem perguntar, questionar alguma coisa, ficou na dúvida, o que tiver dentro do nosso conhecimento, eu, como disse, eu sou novata, o Mendes é mais antigo, né? Mas isso na patrulha, porque, né, na brigada é outra história. Posso começar aqui? Então, o que é violência contra a mulher, né? Violência contra a mulher é qualquer ato, conduta baseada no gênero, que cause dor, dano, sofrimento. Então, assim, a gente tem diversos tipos de violência. A mais comum, qual vocês acham que é a mais comum de violência contra a mulher? Moral? Mais conhecida? A física. Oi? Física. A física, tá? A física normalmente é a mais conhecida. A violência física porque deixa marcas, tá? E isso muitas vezes tu vai fazer uma prisão, algo que a gente pergunta e a pessoa imagina que o único tipo de violência é a física. E a psicológica é tão grave quanto a física. E aí, dentro da psicológica, né, a gente tem também a sexual. O que é uma violência sexual? É quando a mulher realmente não quer manter relações, é uma violência sexual, mas também é uma violência sexual quando ela é forçada a fazer algo que ela não quer. Isso a gente vai, nos próximos slides... Nos próximos slides, a gente vai falar uma por uma para vocês terem conhecimento. Eu, quando não era patrulheira, apesar de ser brigadiana, policial, militar, há 17 anos, eu não tinha o conhecimento que a violência contra a mulher tinha uma gama de esferas. Eu imaginava que era agressão, né, moral e só isso. A sexual mesmo, forçar a mulher a fazer sexo contra a vontade, para mim era outro nome, não seria um tipo de violência contra a mulher, tratado na esfera da Maria da Penha. Mas também fazer com que a mulher não use anticoncepcional, ou fazer com que a mulher tenha filhos sem a vontade dela, ou que não tenha, também é uma violência sexual, você sabia? Não? Também não sabia. Então, fazer com que a mulher aborte é uma violência sexual. Então, isso entra dentro da violência sexual. Fazer com que a mulher faça coisas que ela não queira, ser gravada, atos que ela não permite, também é uma violência sexual, tá? Tanto na esfera pública quanto privada, né? A violência contra a mulher constitui uma das principais formas de violação aos direitos humanos, atingindo, sim, seu direito à vida, à saúde, à integridade física. Quanto à parte da violência contra a mulher é praticada no âmbito privado, em suas casas, tá? Mas também pode ser considerada violência contra a mulher a pessoa que conviva, tá?
aqui, daqui a pouco vocês têm um relacionamento de chefes e acaba sofrendo violência contra a mulher também, tá? Outra coisa bem interessante que a palavra da vítima em si, ela é levada muito em consideração, porque a violência normalmente ela ocorre em 4 paredes. Então não há testemunha sobre os fatos. Então a palavra da vítima é muito levada em consideração e a medida protetiva ela é uma forma de proteger naquele momento, seria uma maneira enérgica e rápida para tirar a vítima daquele ciclo, para depois haver uma avaliação judicial dos fatos. Tá? Então, assim, o próprio relato da vítima já tem um peso enorme na solicitação da medida protetiva. Em relação a funcionário, eu costumo falar, aquela empregada que mora na residência, tá? Também ela pode ser acometida do crime contra a mulher, tá? Violência moral, psicológica, e ela pode estar pedindo, solicitando a medida protetiva. Passou? Tá. E como surgiu a lei da Maria da Penha? Vocês têm conhecimento? Sim ou não? Não. Eu gosto de barulho. Eu acho que o pessoal de casa é que eles não ficam com o microfone aberto, né? A gente não tem essa comunicação com eles, né? Acho que o pessoal de casa está mais animado. Conhece ou não a lei? É uma vítima de violência. Isso, perfeito. A Maria da Penha, tá? Ela foi a lei que surgiu, vou ler para vocês, tá? Para vocês terem conhecimento. A lei é 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha. Foi criada em 2006, ou seja, é uma lei muito recente. Antes dessa lei de 2006, poderiam fazer qualquer coisa com as mulheres que ficavam meio que impunes. Tá? Era tratado na esfera comum. E muitas vezes a pena que era acometida por agressor era dar um sacolão, uma cesta básica, ou seja, tirar do próprio patrimônio em conjunto para pagar uma agressão que ele fez contra a mulher. Então, a partir de 2006, ele recebeu o nome em referência a uma mulher chamada Maria da Penha Maia Fernandes, que por muitos anos sofreu vários tipos de violência de seu marido. Por 2 vezes ele tentou assassiná-la. Até as consequências desses atos deixaram numa cadeira de rodas. Tá? Ela ficou sem andar devido às violências que foi acometida contra ela. E esse caso ele teve uma repercussão assim, internacional, porque é que ela veio, aí ela sofreu a segunda agressão, que foi sobre a justiça. Né? Chegou lá na justiça, ele até foi condenado, mas saiu primeiro que ela. Né? E aí teve uma ONG que entrou com o caso dela internacionalmente, e eles entraram com uma ação contra o Brasil para tornar essa lei Maria da Penha, porque eles ficaram sabendo que aqui no Brasil havia muitos crimes contra as mulheres e não dava nada. E aí, como tinha o caso dela, já aproveitaram para pedir para o Brasil intervir e criar uma lei. Então, deram o nome em homenagem a ela, a Lei Maria da Penha. Tá? Foi ela que as autoridades internacionais ficaram conhecidas e foi acionar o Brasil. Ó, Brasil, já as mulheres estão sendo muito mortas, estão sendo muito massacradas, vocês têm que fazer uma lei. Estamos te mandando. E aí o Brasil fez. Tá? Dessas formas, foi a lei instituída, homens assassinavam, batiam suas companheiras e mulheres. Essa lei, como objetivo principal da lei, é proteger, assegurar e dar garantia aos direitos das mulheres vítimas de qualquer tipo de violência no meio familiar. Tá? Então, essa é a lei Maria da Penha. Quando vocês agora, né, quando perguntaram, conhece a lei da Maria da Penha, como surgiu, foi por causa de uma mulher que sofreu, ficou sem caminhar, vitimada, e as autoridades internacionais entraram no caso dela. Tipo de violência contra a mulher. Todos sabem todos os tipos de Pode violência? falar menos, vou deixar. Tu deixa eu falar? Vou deixar, porque senão, né? A gente tinha um slide que era nosso, né? Só que aí criaram um slide institucional, então por isso que a gente está vendo um pouco. O nosso era mais legal. Tá? Mas os tipos de violência, que nem a gente comentou, normalmente a maioria das pessoas elas pensam que a violência é só física.
Até no momento da prisão, não, mas eu não bati. Ah, mas existem outros tipos de violência, tá? A violência física todos conhecem, né? Que é o bater, o empurrar, o chutar. Existe a violência moral, a psicológica, que a maioria, que a maior, que a maioria também, a primeira violência já vem seguida da segunda, né? E muitas vítimas que a gente atende são extremamente abaladas psicologicamente, e até elas entenderem que estão naquele ciclo de violência doméstica, leva muito tempo. Aqui? Leva muito tempo. Então, a gente tem toda uma rede, que depois a gente vai passar mais adiante, que a gente consegue apoios psicológicos para essas vítimas, para dar todo o suporte. Tá? Existe a violência patrimonial também. Chegou em casa, quebrou, vou quebrar a TV, vou quebrar teu notebook, ou pegou o celular, jogou o celular no chão. É uma violência patrimonial. Eu preciso assim, vamos combinar? Vamos combinar. Que aí eu te derrubando assim. Muitas vezes também, esse aí eu também não tinha conhecimento, né, gurias e guris, que é a violência patrimonial. A pessoa fica irritada, fica estressada lá e começa a quebrar tudo dentro de casa. Foi ele que comprou algumas coisas, mas aquele dali é patrimônio de ambos. Então, ele está causando uma violência patrimonial. Não sei se vocês tinham esse conhecimento. Não. Sim ou não? Não, eu também não. Tá metade. Eu tava mais animada. É que esse medo de polícia. Esse medo. Quando eu era criança, você estava assim, a polícia vai te pegar. Mas nossa cidade. Era, com certeza. Mas Foi um aviso, né? Porque parar de quebrar prato em casa. Quebrar prato em casa, né? Mas assim, outra coisa, muitas vezes acontece com as vítimas, tá? A gente lidando no dia a dia. Ele quebrou o celular, mas foi ele que me deu. Se ele deu, é presente. Se é presente, é o quê? Meu, né? Então, tu vai quebrar? Então, ele está causando uma violência do patrimônio que é dela, tá? Isso é o que mais acontece. Os abusadores, os agressores, adoram quebrar o celular, rasgar as roupas, tá? Essa calça foi eu que te dei. Rasga, né? Pega o short que a menina mais gosta. Esse short tá curto, não é para botar. Mas eu tô achando bonito. Ela vai lá e bota e vai lá e rasga. É uma violência patrimonial também, tá? Pode falar isso. A violência moral, né, que fazer aqueles comentários ofensivos, tá, na frente de estranhos, humilhar publicamente, expor. Às vezes fala, ninguém vai te querer, aquelas... Na realidade, se for seguir, é sempre a mesma cartilha. O agressor parece que eles são todos juntos, todos estudaram na mesma escola, que todos falam a mesma coisa. Ou se tu não for minha, não vai ser de mais ninguém. O que tu está fazendo com o nosso relacionamento? Olha, tu está fazendo isso com a gente. Sendo que, né, o relacionamento é de 2 anos. Então, não é real que está fazendo na isso. Na realidade, tenta né? criar de uma forma que reduza a vítima a ficar naquele ciclo ali. Aí começa a humilhação, começa a falar diversas palavras que tire a autoestima dela. Né? Tá? A violência sexual, que nem a colega falou ali, que é obrigar a fazer a prática sexual sem ter vontade, impedir que tome remédio anticonceptivo. Não deixa a pessoa dormir, vai estar lá na minha vontade agora, que não precisa estar, vamos lá. Isso é uma violência sexual. Tá? E todas elas são protegidas por lei. A Lei 11.340 prevê, aí pode ser solicitada as medidas protetivas. Alguma dúvida? Não. Quem pode ser o agressor? Quem? Pai, filho, irmão. Gente, a gente tem recebido, assim, horrores de medidas protetivas de mães contra filho. Tá? Ex-marido, companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado, neto, tá? Companheira, namorada, ex-companheira, ex-namorada, em relação homoafetiva. Aí vocês vão me dizer assim, Giovana, um homem pode ter medida protetiva? Pode. Se ele se declarar que ele tem uma relação homoafetiva, tá? Se ele se declarar que eu
me sinto mulher e tenho um relacionamento, pode. Inclusive, a gente tem, acho que vigor em duas, né? Medidas agora, né? As outras já foram. É que ali ela protege o gênero feminino, não o sexo feminino, fisicamente dizendo. Ela protege o gênero feminino. Quem se identifica no gênero feminino é protegido por lei também, tá? Então, muitas vezes também pensam assim, só a relação entre homem e mulher ali, o casal é protegido. Não, todas essas relação de mulher relações. com mulher também é protegida. Inclusive, a gente tem, acho que também umas duas agora, né? Duas. É que é algo novo que foi incluído há pouco tempo na lei, que antes não era, e aí agora que o judiciário está começando a deferir os pedidos em relação a isso. Tá? Aqui na cidade de Rio Grande, particularmente, havia uma resistência em dar essa medida protetiva em relação a filho e mãe, por causa que entendia-se que era uma questão de saúde pública, porque normalmente a agressão se daria pelo uso de drogas. Normalmente é o filho usuário de drogas que agride. Então havia um entendimento do judiciário que teria que ser uma questão de saúde pública, teria que ser tratado de outra forma, não pelo Poder Judiciário ou pelo Poder de Polícia. Ciclo da violência doméstica. Vocês já ouviram falar do ciclo? Por que muitas mulheres, muitas vezes, isso até para mim, que sou policial militar, antes de estar na patrulha, não tinha esse entendimento, ficava bem revoltada, tá? Normalmente elas brigam, ou melhor, eles brigam, ela chama a brigada militar, vão lá fazer a ocorrência, aí passa um dia e já estão juntos, tá? Normalmente porque até a vítima se dá de conta que ela está na violência doméstica, ele passa por um ciclo. Esse ciclo aí, eles passam no mínimo 7 vezes. E aí, nesse mínimo 7 vezes, essa pessoa fica desacreditada pela família, pelos amigos, por tudo, tá? O que é o ciclo da violência doméstica? No começo, quando a gente começa a se relacionar, estão conhecendo as flores para lá, meu bem para cá, né? Daqui a pouco começa as pequenas coisas. Não, antes de me namorar, né? Eu usava uma calça justa e essa calça justa não incomodava. Eu era bonita, né? Daqui a pouco começou a me namorar. Essa calça está muito apertada. Esse batom está muito vermelho. Quem usa batom vermelho é puta. E aí começa dessas pequenas ações que faz com que a vítima comece a deixar de ser ela e ser a vontade do outro. É nesses pequenos detalhes que começa as pequenas agressões, né? Tu é muito gorda. A minha namorada anterior era muito melhor que tu. E aí começa, né, a fase de explosão, a evolução de tensão, xingamento, né? Eu não vou sair contigo com essa roupa, tu parece, né, uma quenga, troca, senão não vou sair. Começa assim. Depois começa a fase de explosão e a fase de agressão. Feito isso, aí nessa fase acontece tudo que é tipo de violência doméstica do que a gente falou anteriormente. Começa a psicológica, a moral, e, por último, e a mais grave, né? Mais grave não digo porque a psicológica é muito grave, mas a que deixa marcas na pele, chega na agressão. Feita a agressão, tá? Vamos entender o ciclo. Ele, nessa fase, ele encontra Jesus. Isso é só uma brincadeira, tá? Para vocês entenderem. Virou santo, não vou fazer mais, me converti, sou uma nova criatura, tá? Manda flores, volta a ser romântico. A gente brinca aqui, só para vocês entenderem, em real, é assim que acontece, tá? Manda flores, meu amor, para cá, não vai fazer isso com a gente, dá uma nova chance que vai ser da nossa vida. E a mulher, por estar naquela
situação que não se identificou como vítima, ela está no ciclo. E ela aceita as desculpas, as flores, o presente, o jantar. E umas 2 semanas, um mês, volta tudo de novo. E até a pessoa tomar coragem e conseguir sair desse ciclo é uma luta. Ontem a gente fez um atendimento, a gente faz diversos atendimentos, a gente tem muitas vítimas na cidade de Rio Grande, muitas ainda virão muitas vezes não se dá de conta que está passando por uma violência doméstica. Ontem mesmo, né, a gente teve uma vítima que foi nos procurar ajuda, que não é o papel da Patrulha Maria da Penha, nosso papel é posterior, quando ela tem uma medida protetiva, mas ela estava tão desesperada que ela disse assim, eu vi uma palestra de vocês e eu me identifiquei que eu estou passando por violência doméstica. E eu não aguento mais, eu quero sair. Só que a vítima ontem, ela estava arrasada. Psicológica, tudo que a gente comentou aqui, de que ela estava sofrendo, que acontece, já havia acontecido com essa vítima. E se ela não sair, a parte mais ruim poderia ser a própria vida, tá? Então, muitas vezes as mulheres, quando vocês verem mulheres ou souberem casos que mulheres estão passando e dizem assim, é sem vergonha, se não estão sozinhas, eu também já falei, tá? Já pensei na realidade. É porque a gente não tem conhecimento do ciclo da violência, da lua de mel e do envolvimento, que a pessoa não se dá de conta. Porque, às vezes é tão pouquinhas coisas, às vezes é na moral. Não adianta você estudar, até burra, nunca vai passar. Isso é sutil. É pouquinho. Ele só falou isso, mas é o pensamento dele, porque ele é brabão. E aí começa. A fulana, viu a fulana como tá bonita? Queria que tu tivesse aquele corpão. Tu não malha, só tá comendo. E assim vai indo. E a pessoa vai murchando, que nem uma flor linda, não conhece, aí vai murchando. E se não tem uma ajuda, não sabe, tá? Passa meses. Na realidade, o que acontece, assim, o ciclo, né, ele inicia que nem um incêndio, ele não inicia grande, uma faísca para iniciar. E ele continua, ele vem com coisinhas pequenas até se transformar em algo mais gravoso. O início do ciclo da violência doméstica começa assim, eles começam a te afastar daquele âmbito, daquelas pessoas que iriam abrir teus olhos, que iriam te ajudar a sair daquele ciclo e dizer, não, isso que tu está passando não pode passar. E aí o que acontece? Vai afastando, não quero mais conversa com aquela tua amiga. Aquela tua amiga que vai sair, não quero mais, que a tua amiga está te levando para o caminho. Aí começa a pegar teu celular, olhar que está conversando, não, aquele tua amiga eu não quero mais que tu converse. E aí começa a te afastar, aí vai numa janta da família, aí já faz alguma briga, alguma coisa, para que ela não fique mais no meio da família, ali naquele seio familiar, da onde ela poderia conseguir força para sair dessa violência doméstica. Então, são pequenas coisas que ele começa a afastar de quem possa dar aquele suporte para sair dessa violência. E as agressões, o ciclo de violência, ele vai aumentando com o tempo. Ela começa com uma coisa pequena e vai indo. E se a vítima não conseguir um suporte, se a vítima não tiver um apoio, não perceber que ela não consegue sair e acaba podendo ser vitimada, né, de feminicídio. Aqui na cidade de Rio Grande, a gente teve alguns feminicídios, mas nenhum desses feminicídios eram protegidos por medidas protetivas. Havia ali a agressão, só que não havia o registro com a solicitação da medida protetiva, que aí é o nosso trabalho, depois a gente posterior vai bater mais em cima disso, que é a fiscalização que seja rigidamente cumprido, que está estipulado na determinação judicial. Aqui em Rio Grande, a gente tem um juizado muito forte e a gente tem muitos mandados de prisão. A gente faz a fofoquinha ali para a juíza, está acontecendo isso. E aí a promotora vai lá, não, vamos pedir a prisão para resolver o problema. E aqui tem resolvido. E às vezes fala assim, pode me prender, pode chamar a polícia, porque eu sou bonzão, vou fazer, vou acontecer. Não vai. Sentou no banco da viatura, vai até lá. Chora que nem uma criança. Então, assim, é machão, e esse, não vai acontecer nada, porque eu vou fazer, vai acontecer. É uma maneira de fazer com que
a vítima não crie coragem para sair desse ciclo. Já vai ficar com medo, ela não vai querer denunciar, não vai querer, porque não vai acontecer nada, ele não tem medo. Isso aí é uma forma de que a vítima não faça esse registro e peça a proteção do Estado. Por que muitas mulheres sofrem caladas? Grande parte sente vergonha, dependente emocional, financeiramente. A gente teve uma vítima. Gente, trabalhar na Patrulha Maria da Penha, para mim, que tenho 17 anos de brigada, é uma opção. Eu fui convidada. Mas é um desafio muito grande, porque a gente, muitas vezes, que nem vocês atendem alguns casos, né, ficam preocupados, querem saber se aquele caso vai solucionar ou não. E a gente se depara com muita violência e muita tristeza. Então, assim, é uma luta constante para a gente não ficar triste também, né? Então, o que acontece? Esses tempos, a gente estava que a gente trabalha sábado, domingo, nem vocês, tudo que é horário, e a gente foi fazer uma visita e tinha uma das vítimas que ela estava sofrendo violência. A casa linda, bonita, tu nunca ia imaginar que aquela pessoa não tinha nada dentro dos armários, né? E isso é uma das coisas que a Patrulha Maria da Penha aqui em Rio Grande faz. A gente tem a ajuda, depois a gente vai falar, a gente tem uma rede, a gente tem uma ajuda do Banco de Alimentos, né, onde a gente pega a cesta básica para as mulheres para dar um suporte inicial, para elas realmente não ficar dependentes, né, de comida, encaminha para arrumar emprego e tal. Mas no sábado, o Banco de Alimentos está fechado. Então, se a gente não tem amigos que nos ajudam, a gente não consegue ajudar também. Muitas vezes a gente tira do bolso. Salário fica metade. Mas o que acontece? A gente chegou nessa residência, uma mulher chegou e já foi recepcionada assim, não quero mais a minha medida, quero tirar. E eu, assim, a gente tem que perceber, né? A pessoa olhar, mas por quê? Eu faço a pergunta do porquê, né? Por quê? E ela assim, não, porque eu não quero. Aí eu percebi que ela estava triste, eu disse, não, vamos conversar. Não, não quero porque minhas filhas antes tinham iogurte para comer, tinha comida, e eu estou 13 dias sem comer. Tu escuta que uma pessoa está 13 dias sem comer, eu não posso simplesmente virar, tá? Eu só vim aqui fazer uma certidão para ver se ele está cumprindo a medida, e então tá, projeta. E vou sair e virar as costas, não fazer nada. Então, nesse meio, a gente vai atrás de parceiros e conseguir o sacolão. O que eu quero dizer? Ela queria tirar a medida dela porque ela depende financeiramente do agressor. E o agressor é tão sacana que ele sabia que ele era o provedor, que ele tinha 3 filhos e ele não deu nada. E mesmo assim, a pessoa ainda estava pensando em voltar com ele para ter o alimento. Então, eles são assim, eles tiram tudo, não deixam. Ela não trabalhava há 10 anos. Antes de conhecer ele, ela trabalhava, tinha uma vida, né, ativa, trabalhava, se sustentava. Depois que começou a se relacionar, se encheu de filho. Ele começou a prover a casa e, com isso, ele começou a agredir fisicamente. E muitas vezes as mulheres não denunciam, que nem está ali no slide que é novo, que a gente está aprendendo com vocês, porque depende do patrimônio dessa pessoa. Porque muitas vezes não tem nem para onde ir. Não tem o conhecimento que, com as medidas protetivas, tem toda uma rede por trás que pode dar o suporte. E também acha que é melhor estar junto com o agressor e o filho ter o que comer do que estar sem o agressor e o filho não ter nada. Então, suporto passar pela dor para ter o que manter os filhos. Imagina a situação dessa mãe, 13 dias, né, sem ter nenhuma alimentação nem para os filhos. Né? E então, assim, eu comento isso, compartilho isso com vocês, porque me gravou assim. O Mendes queria falar com ela mais, tirar a atenção das crianças, e eu, para levar as crianças, né, como tem jeito de com criança, que já denunciaram, eu fui com as crianças guardar as coisas que a gente não conseguia. Quando
Quando as pessoas falam que não tem, a gente fica sempre aquele pé atrás. Não tem, essa casa bem limpinha, toda arrumadinha, com casarão, não vai ter, né? Mas vamos fazer a nossa parte de ajudar. Mas eu não imaginava que não tinha mesmo. E aí eu fui junto com as crianças. Quando eu abri os armários para guardar, simplesmente, sabe o armário novo, quando a gente abre, monta ali e tá vazio? Assim, sabe a geladeira? Só uma garrafinha de água? Assim. Então, isso doeu demais, sabe? Saber como mulher, saber que uma mulher estava passando por isso e está querendo realmente voltar, reatar por não ter saído naquele primeiro momento, sabe? Então, é desesperador. Então, muitas vezes, eu digo a gente porque a gente é ser humano, a gente já fez isso, de apontar o dedo, fulano tá com fulano e não sai. Mas por que não sai? Ela tem uma ajuda, ela tem um suporte, tem alguém que vai ajudar ali, porque ela tem uma dependência financeira, mas tem uma dependência psicológica daquela agressão. Então, por isso que é muito importante esse tipo de palestra e abordagem. Não queria prejudicar o agressor para ser preso, porque é pai do filho dele, ou ele é bonzinho, sabe? Ou ele não vai conseguir emprego, ou vai ser emprego. Algumas ideias, ruim com ele, pior sem ele. Muitas se sentem sozinhas, com medo, com vergonha, sabe? Por que eu deixei isso acontecer comigo? Meu Deus, que vergonha. Agora, as pessoas que vão falar, sabe? Então, muitas ainda admitem passar por esse tipo de situação por falta de conhecimento, que não sabe que tem uma rede que pode ajudar, não tem conhecimento ou tem vergonha, ou tá tão ruim psicologicamente que não consegue dar o primeiro passo, tá? E o importante da palestra é o conhecimento que existe toda uma rede aqui no Rio Grande de apoio, de todas as formas, na produção de alimentos, emprego, e a gente tem a casa de acolhimento aqui na cidade também, que é muito importante. Até ela falou, eu me lembrei de outro caso de outra vítima também, que ela tinha 2 crianças, e ela queria sair daquele ciclo e ligou para a mãe dela. Mãe, eu quero sair daqui, eu posso morar contigo? Tu pode, minha filha, mas os teus 2 filhos não vão vir. Não vão vir. E aí ela pegou e falou, mas eu não posso ir para lá, porque ela disse que eu não posso levar meus filhos. Quem é mãe aqui? Pai. Vocês abandonariam os seus filhos? E olha a situação que essa mãe se viu, ou tu vai somente com essa condição, sabe? Não tem, a pessoa... E aí o importante, assim, ó... familiar também, né? E aí a gente, não, mas para aí, o problema é para onde ir, a gente tem uma casa de acolhimento que tu pode ir com teus filhos e tu pode ficar o tempo que for necessário para te conseguir seguir a tua vida. Então tá. Aí, dentro da condição até a casa da acolhida. Então, a importância também da palestra de saber que existe toda uma rede até para dar aquele reparo. Por que não vou sair? Qual o motivo que eu não consigo sair? O que eu preciso? Não tem para onde ir? Não, a gente tem casa de acolhimento. Não tem como nos sustentar? Vamos para a casa de acolhimento e vamos procurar um emprego para ti. A gente tem vários parceiros na cidade que a gente vai lá e liga, a gente precisa de um emprego. Não, me manda aqui. A gente vai passar um videozinho para vocês verem. E da casa acolhida mesmo, a nossa vítima que a gente atendeu ontem foi ela e os 2 filhos. Então, eles aceitam os filhos. Há quanto tempo fica lá? O tempo necessário, tá? O tempo necessário. Onde fica essa casa de acolhida? Secreta. Quem é que conhece essa casa de acolhida? Eu conheço. Mas é secreta porque é uma casa que ela para se sentir totalmente segura. Porque muitas vezes as pessoas não saem do relacionamento porque tem muito medo, né? Então, essa casa é ultra secreta. Nem os outros policiais que não atuam na Patrulha Maria da Penha, eles não sabem onde fica. Já tivemos aqui 2 vítimas e que vocês levaram para casa do acolhimento durante a noite. Uhum. Foi a denúncia feita por mim mesmo, né? Sim. Durante o turno da noite. E essa casa acolhida assim, é muito importante dar um grande suporte, porque assim, pelo registro, ele leva um tempinho para o judiciário definir a tua medida, se é aceitável a tua medida. Então, nesse tempo, o agressor ele só vai ter a obrigatoriedade de cumprir aquela medida quando ele for intimado pelo oficial de justiça, chegar lá o oficial de justiça, cara, pega a tua volta,
sai da casa, tem medida protetiva aqui, tu não pode chegar aqui a menos de 100 metros, senão tu vai ser preso. E aí é o importante da casa de acolhimento, ela vai ir nessa casa, no tempo que ele for intimado, e vai ser retornado. A própria casa da acolhida vai levar essa vítima até a sua casa, tá? E aí ela vai ter todo ali o amparo, ela vai ligar o 190, vai mandar mensagem, dependendo da necessidade dela. Alguma coisa assim. Eu acho que é isso. E lá, a casa... Essa vítima que tu falou, que ela procurou vocês, que ela viu a palestra, Uhum. ela já tinha uma medida protetiva? Não, aí tá. É isso que eu queria saber. Então, Eles te procuram, sim. né? Então, Eu não tenho ó, medida, como é que é? olha só, eu como policial militar, e primeiramente, antes de ser policial militar, sou cidadã. Eu e qualquer pessoa, sabendo que está acontecendo um crime com uma pessoa, eu tenho que fazer a denúncia. Eu, como policial militar, ainda mais. Agora, só para vocês terem uma noção, o nosso trabalho é pós-medida. Tá? O que é o trabalho da Patrulha Maria da Penha que a gente não falou para vocês? A gente trabalha, a pessoa vai lá, está sofrendo a violência, tem a coragem de sair desse ciclo e vai pedir as medidas protetivas. Tá? Saiu a medida protetiva, o judiciário nos manda a medida da pessoa e a gente faz a fiscalização. Eu costumo de mexer, como vocês já observaram que sou bem brincalhona, né, para até quebrar o gelo com as vítimas e tal, eu costumo mexer que eu sou a fofoqueira da juíza. E eu não tenho problema nenhum, porque eu realmente sou fofoqueira da juíza. Eu chego lá, o que é o nosso trabalho? A gente vai lá, bate na casa da, sei lá, vou dar um nome fictício, vou usar o nome da minha irmã, Priscila. Ô, dona Priscila, como é que a senhora está? Vi que a senhora tem uma medida protetiva contra o fulano. E às vezes eles voltam. Aí, se volta, eu já faço a fofoca, que já voltou, e recomendo que ela vá pedir para tirar a medida. E, a qualquer momento, pode fazer uma nova medida. Não é porque voltou, que está naquele ciclo, que ela vai ficar refém. Senão, a pessoa que voltou com ela vai dizer assim, agora eu vou fazer tudo que eu quiser contigo, que não dá nada. Tu já perdeu tua medida. Quando eu vou visitar, eu já falo. Tu voltou? Porque agora eu tenho entendimento que ela está no ciclo. A gente fica bravos, ficamos. Mas entendemos que ela está no ciclo. Então, a gente orienta. A qualquer momento, você pode pedir uma medida nova, do novo fato. Agora, como no momento você voltou, é sua escolha. Mas caso a vítima não voltou, estou lá fazendo a visita. Ô, Priscila, como é que tu tá? O fulano tá respeitando a medida? Tá. Não, ele tem os chato, né? Manda WhatsApp, manda o Pix com mensagem. Ah, não pode mandar WhatsApp. Os caras são fera. Eles mandam um Pix lá de 10 centavos e mandam mensagem. Oi, amor, volta comigo. Meu amor da minha vida. Sabe aquele negócio do Pix ali? A descrição? Minha vida. Manda o Pix e mensagem ali. Só que aí entra a questão assim, ele entrou em contato, e a lei protege que ele não entre em contato. Está descobrindo. Nesse momento, como a gente está lá fiscalizando se está dando tudo certo na medida dela, ele descobriu, mandou uma mensagem lá do Pix. Não pode entrar em contato em nenhum meio. Sim. Pix, mensagem, WhatsApp, telefone, pessoalmente, não pode. Ele entrou. Aí a fofoqueira aqui faz uma certidão bem feita e manda para o juiz, que eu sou amiga da juiz, sou mesmo. Manda para o juiz, tá? A gente manda para eles e aí sai o quê? Uma advertência. Primeira advertência, se não for muito grave, não sai prisão. Segunda advertência, se não for muito grave, não sai prisão. Terceira, a nossa juíza aqui, adoro falar, aqui na cidade de Rio Grande, vocês que estão assistindo, a gente tem uma juíza fera, doutora Denise, e uma promotora fera, promotora Valdirene. São, assim, ó, maravilhosas. Piscou, não? Não piscou, só deixa eu ver. Ele estava se piscou ontem. Então, assim, aqui a nossa promotoria, nosso judiciário é maravilhoso. E até me perdi porque, né? Piscou. Aqui. Aí eu estava comentando com vocês aí que são de outras cidades que o nosso judiciário funciona muito. E aí, o que acontece?
eu faço a fofoca, não tem problema nenhum de ser chamada fofoqueira, e na terceira, esse indivíduo normalmente sai mandado de prisão. Mas, gurias e meninos, tem que fazer 3 vezes, Giovana, para sair mandado de prisão? Não, depende da gravidade. A gente vai avaliar e aí eu faço a fofoca bem feita para a juíza, tá? O fulano veio aqui essa noite, bateu na porta, ele ameaçou com faca, perseguiu por tantas quadras, e aí, quando a gente visita, a gente orienta. Se nós não conseguimos ir lá fazer a ocorrência, a vítima sempre orientada a fazer na delegacia e nos comunicar, que a gente comunica a juíza. E isso assim, ó, só para ter noção, a gente visitou aquela senhora do menino ali que ameaçou ela com faca. A gente visitou ela num sábado. Foi sábado ou foi no domingo? Domingo, né? A prisão foi no domingo? Tá, então a gente visitou ela no sábado, que o filho tinha ameaçado ela com facão, que já tinha vindo no dia anterior na frente da casa dela, fiz a fofoca para o judiciário, mandei a certidão, e no outro dia saiu o quê? Mandado de prisão. E a própria patrulha executou. Então, assim, de um dia para o outro, o indivíduo foi preso. Depende da gravidade, não tem assim, vai ser. Inicialmente, dependendo do fato, se for um fato muito grave, elas dão advertência. Sendo um fato mais grave, vai ser decretada a prisão dele, tá? E aí, quem faz esse pedido é sempre o Ministério Público, né, a doutora Valdirene, que ela falou, uma pessoa extremamente acessível. Maravilhosa. Se tu ligar para ela no domingo, de madrugada, qualquer horário, ela te atende e ela resolve. A gente tem contatos deles direto. Que é o mais importante, é tu ter alguém que resolva, né? Porque não adianta falar, funciona assim, a lei é assim, e não funcionar. Tempo é ouro. E dependendo da gravidade, esse mandado de prisão pode sair em menos de 24 horas. Entendeu? Então, aqui por experiência própria, posso falar, funciona. Se tiver que ligar para elas, qualquer horário, elas atendem e te dão uma resposta imediata. Tá? Direito durante, após o registro de ocorrência. Aí é que entra o nosso, o que é a medida protetiva, tá? E um pouco do nosso trabalho. Aqui você já sabe mais ou menos, né? Quando a gente pega a vítima e traz, ontem mesmo eu vim, estava aí, né? Não, e depois daquela, pegou mais 3. Tem bastante. Uma atrás da outra. Aí a gente faz o encaminhamento médico para fazer o exame de corpo de delito da vítima, né? E leva para fazer o registro, né? Transporte para o abrigo local seguro para ofendida, no caso da casa da acolhida. Sai a escolta para retirar dos pertencentes, tá ótimo, né? Pertences, né? Pessoais básicos. A gente esclarece os direitos legais, acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, se desejar. Olha, não tem nenhuma vítima que não deseje a nossa presença, tá? No momento da primeira visita, né, a vítima pode dizer assim, não quero acompanhamento da medida protetiva. E aí a gente faz a certidão para o juizado e diz para o juizado, não, essa vítima não quer. Aqui em Rio Grande a gente ainda não teve nenhuma vítima que não quisesse ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha. Tá? E aí a gente tem toda essa questão assim, houve a agressão, vai ligar o 190, a viatura vai lá, vai atender a ocorrência, vai trazer para vocês, no primeiro caminho, fazer o exame de lesão, vai apresentar na delegacia, vai ser feito o registro. Se ele estiver, ele já fica preso. Se ele não tiver, vai depois comunicado pelo oficial de justiça para ele, para ter a validade das medidas protetivas. Acho que é isso. Pode Aí nessa hora que, por exemplo, ela vem aqui, vai ser avaliada e vai embora. Se ela quiser voltar para a residência dela e ele não quiser sair, aí vocês não vão. Na realidade, o que acontece? Isso aí é uma medida do oficial de justiça. Por quê? Por causa que, enquanto ele não for intimado, a medida não está tendo a validade. Tá? Ele só vai ter a validade medida quando ele for intimado, que ele tem conhecimento daquilo. Então, por isso que a gente, normalmente, quando é um caso muito grave, que a gente vê que vai dar um problema, que nem o caso de ontem, que a gente via que era um caso que
não adiantava a gente ir ali e falar, não sei o quê, e o cara ia tentar invadir a casa. Então não tem como levar essa mulher de volta para aquele lugar, até ele ser intimado. Por quê? Havendo descumprimento, tendo a medida protetiva, eu consigo prender ele em flagrante. Não havendo essa medida protetiva, ele pode estar na porta ali que eu não vou conseguir prender ele em flagrante. Posso parênteses? No caso da ocorrência, tá, em si, eu chego lá, né, policiais que atendem ocorrências normais, que não é Patrulha Maria da Penha. A gente até atende, tá, mas não é o nosso caso. O policial vai lá atender a ocorrência. A mulher foi agredida, tá? E ele está machucada. E ele está lá, ele é preso na hora. É conduzido para a delegacia. Lá já vai sair para ele uma fiança, talvez, tá? Mas ele não vai poder voltar para a residência no momento. É que, na realidade, para ele voltar, né, o ideal é ter a medida protetiva. A gente consegue fazer a prisão dele em flagrante. Se aproximou menos de 100 metros, é prisão em flagrante. Então, a gente não pode também ser insensível de largar essa pessoa ali, sabendo que não tem uma medida protetiva e que daqui a pouco possa vir ele ali fazer alguma coisa e embora. Porque a medida protetiva aqui em Rio Grande, ela sai muito rápido, mas ela pode levar 72 horas para sair. Então, nesse caso, a gente orienta a mulher a ficar resguardada na casa da acolhida, na casa de algum parente, né, até sair a medida. Até porque nesse momento, daqui a pouco ele vai ali e não fez nada, ele saiu. Aí não tem como fazer um outro registro, já teve aquele registro. Então, se eu tiver uma medida protetiva, mesmo que ele não faça nada, ele foi ali, eu consigo saber o registro de descumprimento que aconteceu. E daí pode sair ou a advertência, ou a prisão, dependendo da gravidade. Vocês conseguissem compreender, né? Mas o ideal, assim, principal de tudo, é que essa pessoa seja intimada e aí tenha a validade da medida protetiva para o Estado poder usar da força para que ele não fique ali. Depende da necessidade. Tem vítimas que a gente visita todos os dias. A gente vai todos os dias até sanar aquele problema ali. O cara está vivo, vai preso. É muito da visão de conversar, a gente vê o olhar da patrulha, né, um olhar com cuidado, ver o que é a ocorrência, né? Como está aquela mulher, porque às vezes a ocorrência não é tão grave, mas ela está muito abalada psicologicamente, a gente dá todo o suporte, né? Ninguém é psicólogo aqui, né? Quando a gente dá uma psicólogo, né? Mas não é a nossa profissão, mas a gente dá esse suporte também, mas a gente avalia, né? Esse caso de ontem, a gente vai ter um cuidado, um zelo maior. O caso de outros que entraram, a gente faz a primeira visita e a gente avalia. Não, ele só ameaçou, não, é isso, é aquilo, né? E a gente mantém sempre o contato pelo telefone. Tem o telefone da patrulha, todas as vítimas têm. E aí, assim, se vê ameaçada ou em risco, elas entram em contato conosco, que a gente vai fazer uma... Oi. Eu não sei porque eu não vi. Só um pouquinho para liberar. Deixa eu só Isso. parar aqui por hora. Então, eu estava aí na frente, o pedido do exame, as gurias da noite já tinham deixado aí na frente, a gente não chegou a ver. Outra coisa. Que nome que estava, o que estava, como é que estava, tá? O exame eu já fiz, mentira. Já foi desativado o som. Vamos. Lá no quartel tem que ficar de pé quando tá piscando. Já mutaram. Já mutaram ali. Eu acho que deve ter abrido a Coisas que só acontecem quando está ao vivo. Seguem falando. Não, coisas como essa só acontecem quando está ao vivo. Já foi mutado. Tá bom? Não tem problema, a gente deu uma acordada no rapaz que estava meio dormindo. Mas coitado, ele trabalhou até tarde, né? Olha, que a última... Era eu mesma. Eu que estava dormindo. Pode passar para frente. Vai passando menos.
Tá, cara, não, tá quase acabando, tá chato, né? Tá chato, tá quase acabando, né? Quase acabando. Quase. Afastamento. Deu? Bom? Ai, o meu era mais legal. Amanhã. Tá. E aqui não fala, então eu vou falar sobre o que a gente tem na nossa rede de proteção aqui. A gente, mensalmente, a gente faz uma reunião junto ao Ministério Público, a promotora de justiça, ela marca uma reunião lá no Ministério Público e vai todos os entes que compõem essa rede. E aí a gente tem a parte do município, que é o atendimento psicológico, os CRAS, os CREs participam, a gente tem o banco de alimentos, que é o que nos fornece, a gente manda a mensagem ali, precisamos de tanta cesta, manda o nome das vítimas, do documento, e eles vão lá e nos fornecem essa cesta. Tá? E a gente tem as empresas parceiras também, que a gente envia o currículo para lá, e normalmente, até agora, todos que a gente enviamos, conseguimos um emprego para essa vítima conseguir sair desse ciclo. Então, a gente tenta buscar com esses parceiros sempre o que está sendo necessário naquele momento para aquela vítima conseguir sair daquele ciclo de violência. A gente tem a casa de acolhimento, e essa casa de acolhimento tanto pode ser levado por nós a qualquer momento da medida protetiva, bem como no momento que for fazer o registro, a Polícia Civil também pode encaminhar ela para lá. Bem melhor do que a gente falar, é a gente mostrar. Mas aí, Esse é o vídeo. O vídeo, Agora a gente ia pedir para interromper. aí só a questão no vídeo é a gente... Tá faltando autoestima, tá faltando ela gostar dela mesma, né? Ela se resgatar, se conhecer como pessoa. Mas como ela consegue fazer isso se ela não tem o principal emprego, né, que devolve a dignidade? É o simples fato de ela sair, se arrumar para ir trabalhar, né, ter essa rotina, que normalmente quem está sofrendo por violência doméstica vive muito aquele mundo dela sozinha, né? Porque o agressor, ele cerca a vítima de tudo que é maneira, ele afasta quem gosta, né? Afasta quem pode ajudar. E ela realmente fica muito sozinha. Então, quando a gente vai visitar, a gente entra com esses primeiros suportes aí. Não é todo mundo que a gente emprega, tá? A gente não tem um varal de empregos, mas a gente tem algumas empresas parceiras da patrulha, mais ventes. Inclusive, né? Apareceu no vídeo. E o importante de tudo, que ela se formou em farmácia e realizou o sonho dela, é uma grande profissional. E ela vivia num ciclo, e foi a força de vontade dela que ela superou. De vítimas? Olha, A cada não sei quantos segundos é um monte de mulheres indígenas. olha, aqui em Rio Grande tem entrado, na média, de um dia para o outro, umas 5 medidas protetivas. E se pega no final de semana, às vezes tem 10. 5 por dia. 5, depende muito, sabe? Mas aqui tá... Tu vai duplicar, né? Porque são as que fazem Isso, as que tomam coragem, né? Ou alguém denuncia. Porque que é importante? Se alguém não tem a coragem de ir além, aí volta aquela primeira pergunta, né? Que uma de vocês me fizeram, não sei se foi a senhora. Tá, mas vocês atendem só a medida protetiva quando já tem. Por que tu fosse lá e fizesse a ocorrência se não é o trabalho? Se eu estou sabendo, eu vou ajudar. Assim como vocês. No primeiro atendimento aqui, ou qualquer atendimento, ou uma amiga, ou um parente, ou alguém que vocês conheçam, sabe que está sofrendo, denuncie. Como faz? 190, 181, tá? Por quê? Porque através de uma denúncia... 180. Desculpe. 181, se calma, mas tudo bem. 180. Obrigada, Mendes. Mas aí, o que acontece? Através da denúncia de vocês, uma vida se salva. Uma ou toda a família, né? Então, e a partir do momento que vocês tomam conhecimento, um cidadão tem a obrigação de ajudar a pessoa.
entendeu? Ter a moral de fazer a coisa certa. Então, não precisa ser policial, né? Vocês podem fazer, sim, a diferença na vida de outra pessoa. Como ela falou ali, o nosso serviço aqui, o fim dele é a fiscalização. Mas a gente tem uma sala, foi toda estruturada para receber a vítima lá, da cor lilás, tudo para receber. Daqui a pouco precisa de ir lá, a gente vai sempre atender, vai estar sempre de portas abertas para atender aquela pessoa que nem ontem queria uma orientação, e de lá a gente vai encaminhar ela para a delegacia, já pelo registro, e já, felizmente, conseguimos naquele momento, né, tirar ela do ciclo de violência doméstica, ela e as suas 2 filhas. Então a gente vai estar sempre à disposição para atender. Ah, tem que ir lá, a gente vai sair de onde estiver e vai lá no batalhão e vai fazer isso. Porque a mulher que está sofrendo a violência doméstica, muitas vezes ela quer o acolhimento. E, às vezes, ela até pode buscar ajuda. E profissionais de tudo que é lugar, às vezes, não estão tão bem preparados. Uma simples palavra mal colocada tira essa coragem dessa mulher. Então, aqui em Rio Grande, a gente tem essa sala. Né? Não é, é o trabalho fim da patrulha, não é. Mas pode ser o começo também, não tem problema. Ontem a gente soltou, era 19 horas, e a gente ficou até as 23 horas. E dormimos eu e o Mendes 5 horas? Não, a gente não dormiu juntos. Ele já pegou olhando, né? Aqui não jogar nada. Ai, da separação, não, mas né, nós tivemos horas de sono, muito poucas. 145 já estava em batalhão. Antes que ele joga na água. Aí, o que acontece? Nós, né, como a gente é voluntário para estar ali na frente desse serviço, chegou essa vítima, muitos poderiam, eu soltei, volta amanhã, mas amanhã pode ser tarde para essa vítima, então... E essa coragem que ela teve naquele momento pode não ter amanhã também. Com certeza. Alguma dúvida, pessoal de casa? Alguém quer perguntar alguma coisa? É tão difícil ver se as pessoas querem falar. Ontem no meu plantão chegou. Eu não sei se vocês vão conseguir chegar acho melhor aqui. Chegou para nós 4 ou 5 casos de violência. Foi um número significativo para um plantão. Verdade. A gente tem muitos casos. E eu acho que talvez até pela questão agora de ter a informação, de ser demonstrado que tem uma proteção, as pessoas estão criando mais coragem de fazer esse registro também. A gente deve ter uma média ali de umas ativas, umas 600 ativas, fora as outras que já não estão mais ativas, que já o agressor não procurou mais, já se resolveu aquela questão, ou até mesmo as que já voltaram. 600 se tiveram coragem, né? Fora as muitas outras que estão sofrendo e não têm a coragem, né? E é muito importante, eu acho, a gente trabalha na área da saúde, né? Principalmente o pessoal que recebe ali os pacientes, portaria e recepção, ter um olhar, assim, mais atento, porque às vezes, que nem eu estava conversando, acho que foi com a Bibi, eu estava conversando, que pode vir uma vítima de agressão, até mesmo acompanhada do agressor, Sim. e, tipo, não tem como ali se, eu vi porque eu apanhei, entendeu? Tipo, ter um olhar crítico e sensível de reconhecer que aquilo ali possa ser uma situação de agressão. Sim. Porque às vezes a pessoa não tem como ali no momento dizer, eu fui agredido. Sim. Né? Eu acredito que é mais comum acontecer isso, né? A pessoa vir machucada, ferida, e bati, caí, sabe? Quebrei braço, caí da escada e o... Mesmo da mulher estava com agressor em casa e ela estava ligando para o 180 para pedir pizza. Isso. Só que foi o código dela para poder pedir ajuda, era pedir a pizza. Né? E muitas vezes eu não sei se realmente funciona, a gente estava pesquisando sobre isso, e tem um sinal vermelho que a mulher faz na mão. Eu vou ser bem sincero. Tem outro assim, a gente não sabe se realmente aqui na cidade, né, e em vários outros lugares, fizeram uma campanha de ir na farmácia e pedir a máscara. Não funcionou. Sendo bem na prática mesmo, não funcionou. Tá? E então, essa questão foi muito interessante, ter um olhar clínico. Mas o que será que aconteceu? Puxa, para aquele lado ali, ou leva numa sala, que o senhor não vai poder entrar, porque você vai fazer.
procedimento e começa, tá precisando de alguma ajuda? O que foi? Tu enxerga a pessoa. consegue Se a ver. pessoa é que, às vezes, a vida da Consegue gente enxergar. é tão atribulada que a gente sabe, a gente trabalha em plantão, é cansativo, a gente sabe que não é mole. Eu sei que não é mole, não é fácil, né? O dia a dia da gente se torna muito cansativo. Mas a gente tem um olhar diferenciado para as pessoas, né? Principalmente quando a gente desconfiar que essa pessoa está realmente passando por isso. Porque, que nem o caso que eu falei para vocês, do patrimonial. Ah, eu cheguei, ela simplesmente, isso era um sábado, faltava, eu acho que 1h30 para me soltar, né? Inclusive, a gente passou do horário novamente. Faltava 1h30 para me soltar, e ela me atendeu assim na porta. Ah, não, é patrulha? Ah, não, já vou tirar a medida. E eu, tá, olhei assim, tem coisa errada, sabe? Tem coisa errada. Eu disse, mas por quê? E aí tu começa a perguntar, mas por quê? E a pessoa que está mentindo, ela vai gaguejar, ela vai ficar nervosa, vai começar aqui assim, olhar para o lado, para pensar, para ver o que vai tá inventando. Então, comece a perceber as pessoas. Na sabe? realidade, o início ali vai ser sempre uma nega. Não, não aconteceu nada. Não. E se tu começar a puxar uma conversa, mas não sei. E aí começa a puxar, ela vai começando a criar uma confiança em ti e vai te falar. E aí a questão tá numa sala, tem a portaria ali, né? Liga o 190, ó, a gente tá com uma vítima aqui. O 190 vai vir, vai aponta, ó, o cara é aquele ali, vai vir, vai retirar ela, e for a questão vai conseguir. Entendeu? Então, às vezes a gente dá um olhar assim e a gente pode ajudar alguém que está necessitando. Isso a gente tem feito bastante no nosso plantão ali, principalmente eu e o André, na questão dos acompanhantes. Geralmente sempre vem uma mulher e um casal junto. A gente sempre, quando é feminino, quando a gente tem um tempo para fazer isso aí, a gente sempre pede para a mulher passar sozinha na triagem. Aí ela tem a oportunidade de poder falar alguma coisa para a enfermeira, ali, que a mulher se torna mais... Sim. Né? E a gente tem feito isso aí. E no plantão, foi de ontem, foi segunda? Sim. Ontem foi segunda. Foi segunda, né? Foi um plantão anterior, tinha uma mulher, a princípio, eu não vi, mas tinha umas pessoas ali na frente, ela me chamou no canto ali da impressora e falou, faz alguma coisa, porque aquela mulher está apanhando o cara ali. Falei, mas aonde? Aonde? Eu fiquei assim, né? Onde? Aí ela falou assim, não, aquele rapaz ali de uniforme vermelho estava dando chute nas canelas da mulher e jogou um cigarro no cabelo dela. E aí eu fiquei assim, agora, eu fico eu faço. Aí quando eu cheguei ali na rua, toda disfarçadamente, se ela apanhou, ela ficou quieta, ela veio, foi atendida, ficou assim, uma cara muito séria, eu prestei atenção nela, ela ficou com uma cara muito séria, e eu já virei para falar, André, essa mulher, a princípio, ela me falaram, foi ele disse, vamos ficar espertos, porque se o cara querer entrar, ou incentivo para puxar ela, alguma coisa, a gente, né, pede para eles ficar na rua, para eles se, né, ficar aqui na frente, e a gente traz ela para a medicação. Ela fez uma medicação, depois foi embora. Entrou quieta, muda e saiu para lá. Normalmente as vítimas, elas não têm coragem, sabe? E aí vão suportando até que aconteça algo pior, ou ela realmente consiga sair desse. Né? Não, olha, Mendes, eu acho que era isso, né? Alguma pergunta? Uma dúvida? O que a gente trouxe foi algo que vocês não tinham conhecimento? Foi produtivo? Foi produtivo? Aprenderam alguma coisa hoje? Eu aprendi o que é, né, agora não, cadê? IB Saúde, IB Saúde, né? Hoje eu aprendi alguma coisa. Então, assim, se vocês aprenderam, gostaria de pedir um favor, pelo menos multiplicasse para uma pessoa referente, a gente tem mais folhetos aqui, caso vocês queiram ficar com mais algum. A gente vai deixar algum. Tá? Multiplique, porque isso aí pode ser que salve alguma vida. Então, quando a gente sabe algo legal, aprende algo novo, referente, uma coisa muito importante, a gente passa adiante. A gente faz uma fofoquinha do bem, aquela multiplicação. Então, a gente pede para vocês que sejam multiplicadores, tá? E era isso. E qualquer dúvida, pode
ficar com o contato da gente, entrar em contato, né? Referente, tá acontecendo tal coisa, como proceder, está à disposição de vocês.